O que é o crime de corrupção passiva? Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu estou aqui para explicar sobre esse crime que volta e meia aparece nas nossas notícias. Você vai entender o que é o crime de corrupção passiva e as suas principais diferenças para os crimes de concussão, prevaricação e corrupção ativa, em uma explicação resumida e fácil de entender. Tudo que eu peço é um comentário, porque isso me ajuda a levar o direito mais longe. O crime de corrupção passiva está previsto no artigo 317 do Código Penal e ele ocorre quando o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de uma vantagem indevida em razão da função pública que ele exerce. A consumação do crime de corrupção passiva ocorre quando o funcionário público solicita a vantagem indevida, mesmo que ele não receba. Por isso dizemos que se trata de um crime formal. Por exemplo, um policial solicita um suborno para não multar um motorista, ou aceita um suborno oferecido por esse motorista. Há um aumento de 1/3 na pena se o funcionário retardar ou não praticar um ato de ofício, ou seja, uma atribuição do cargo. Por exemplo, imagine que o policial peça a vantagem indevida, aqui só de ter solicitado ele já consumou o crime. E depois de receber o suborno, o policial deixa de aplicar a multa. Ele não praticou o ato de ofício, então há o acréscimo de 1/3 na pena. Também ocorre um aumento de 1/3 na pena se o funcionário pratica o ato infringindo o dever funcional. Imagine que o policial solicite suborno a um motorista, este se recusa a pagar e aí o policial aplica uma multa por um fato que não existiu, inventando uma irregularidade. Haverá um aumento de 1/3 na pena. Para que seja configurado o crime de corrupção passiva, é preciso que o funcionário público solicite, receba ou aceite a promessa de uma vantagem indevida em razão da função que ele exerce. Mas é possível que ele cometa o crime sem violar o dever funcional. Por exemplo, um juiz que solicita uma vantagem para proferir uma sentença, ou um funcionário da prefeitura que solicita uma vantagem para conceder um alvará. Nesses casos, mesmo que a sentença ou o alvará estejam corretos e dentro da legalidade, o fato é que o juiz e o funcionário da prefeitura não tinham o direito de cobrar dinheiro ou qualquer outra vantagem para executar um ato que é do seu ofício. Então, configura-se o crime de corrupção passiva. Mas atenção, em todos esses casos, o agente público estava no máximo, solicitando uma vantagem indevida. Ele não estava exigindo. Se por acaso ele exigir um suborno ou outro tipo de vantagem para praticar algum ato, aí estaremos falando de outro crime, que é o crime de concussão. Por exemplo, um médico do SUS que exige que os pacientes façam um pagamento para realizar consulta médica. Trata-se de crime de concussão. Voltando a falar de corrupção passiva, existe também algo chamado corrupção passiva privilegiada, que seria quando o funcionário infringe o dever funcional cedendo a um pedido ou uma influência de outra pessoa, mas sem haver uma vantagem em si. Por exemplo, o policial para um cidadão por estar sem o cinto de segurança e daí ele percebe que esse cidadão é o juiz da comarca. Aí ele deixa o juiz seguir em frente sem aplicar multa nenhuma e também sem solicitar suborno nenhum. Nesse caso, estamos diante de corrupção passiva privilegiada. Sempre que você ouvir a palavra privilegiada dentro do direito penal, saiba que há alguma situação em que a lei traz uma pena menor do que aquela prevista normalmente para aquele crime. Aqui nesse caso, o policial não tinha nenhum tipo de relação com o juiz. Mas imagine que seja um caso diferente. Imagine que o policial viu uma moça sem cinto de segurança, mas essa moça é a gata que ele deu match no Tinder, e daí ele deixa ela passar para fazer uma moral. Nesse caso, não estamos falando em corrupção passiva privilegiada, e sim em outro crime chamado de prevaricação. Na prevaricação, o funcionário público retarda,
deixa de praticar ou pratica de forma contrária à lei um ato de ofício para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Não há o recebimento de uma vantagem indevida. A pessoa não quer ganhar nada em troca e também não pede nada. Ela só quer satisfazer um interesse pessoal. Ok. E a corrupção ativa? Do que é que se trata? Na corrupção ativa, o crime é praticado por um particular. O particular oferece ou promete uma vantagem indevida a um funcionário público para ele praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. É quando o particular oferece algum tipo de suborno, alguma vantagem, ou quando ele paga aquilo que o funcionário solicitou. Se o particular oferecer e o funcionário aceitar, ambos cometem o crime. O particular comete o crime de corrupção ativa e o funcionário comete o crime de corrupção passiva. Deu para entender? A partir de hoje, eu acredito que quando sair uma notícia de alguém que cometeu um crime de corrupção passiva, você vai conseguir entender a gravidade desse crime. Ter compreensão sobre o direito e de que forma as leis se encaixam ao que acontece ao nosso redor é o primeiro passo para buscar uma realidade diferente, que seja mais alinhada aos nossos valores e ideais. E por isso seria tão importante que mais pessoas tivessem a atitude que você está tendo agora de buscar saber o significado desse crime. Como eu sempre digo, ninguém consegue mudar aquilo que não conhece. Muitas pessoas estufam o peito para dizer que não entendem nada de direito e ainda dizem que a ignorância é uma bênção. Mas o fato é que a alienação é o caminho mais certo para o abismo. Quanto mais alienado for um povo, mais corruptos serão seus governantes, pois não haverá quem fiscalize se as coisas estão sendo feitas realmente do jeito mais justo e digno. Faz sentido para você? Se você também pensa que o conhecimento é libertador, saiba que estamos juntos nisso. Agradeço a sua nobre companhia até o final desse vídeo. Desejo a você bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!